E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, sou professor de inglês e hoje eu gostaria de explicar acerca da aula The Simple Past Tense of Regular Verbs, ok? O passado simples dos verbos regulares, ok? Então, eu vou explicar passo a passo, ok? De como faz o passado simples dos verbos regulares, ok? Dizer que é uma aula muito interessante e prometo que vão gostar. Então, convido-vos a ficarem até o fim do vídeo, que não vão se arrepender, ok? Então, vamos a isto. We make the simple past tense of regular verbs by adding ed or d in the infinitive. Faz-se o passado dos verbos regulares acrescentando-se ed ou o d, ok? Então, estamos a dizer que aqui uma parte dos verbos regulares faz o passado simplesmente conectando-se o ed neles, ok? Vou colocar aqui alguns exemplos para esclarecer isso. Estes três exemplos aqui, ok? Estes três verbos são verbos regulares. Então, para podermos colocar eles no passado, nós temos que acrescentar ed neles. Ok? Temos o verbo want, que é o verbo querer. Temos o verbo talk, verbo falar. Temos o verbo walk, o verbo caminhar. Ok? Então, se eu quiser colocar estes verbos no passado, eu vou ter que acrescentar ed. Ok? É o que vem aqui na definição. Então, isto fica desta forma. Ao invés do want, nós ficamos com wanted. Talk, talked. Walk, walked. Right? Então, nós simplesmente acrescentamos o ed neles e ficaram já no passado, ok? Mas aqui na definição, como podem ver, nós dissemos faz o passado dos verbos regulares acrescentando-se ed or d. Agora, quando é que nós vamos simplesmente acrescentar o d? Vamos acrescentar o d se nós tivermos a terminação e nos verbos. Por exemplo, temos estes três verbos que também são verbos regulares, ok? Então, se eu digo love, like, live, estes três verbos aqui têm a terminação E, ok? Então, a gramática nos diz que nós só precisamos acrescentar o D, ok? Não precisamos voltar a colocar mais um E para depois acrescentar o D, ok? Isso não faz sentido. Então, nós vamos simplesmente acrescentar o D aqui nestes três verbos, ok? Porque eles já têm a terminação E, ok? Então, essa é a regra de como faz o passado dos verbos regulares. Então, o passado dos verbos fica loved, liked e lived, right? Então, temos aí o segundo grupo, nesse caso, dos verbos regulares, ou a regra do segundo grupo dos verbos regulares. Então, continuando. Temos o grupo da terminação Y, ok? Estes verbos aqui com a terminação Y. Deixa eu colocar até o outro grupo para tentar esclarecer a explicação aqui de uma única vez só. Então, como podem ver, eu marquei aqui o Y neste outro grupo. Por quê? Porque o acréscimo de ed para estes verbos aqui, ou para estes dois grupos, é feito de maneiras diferentes, ok? Então, no primeiro grupo dos verbos aqui, ok, com a terminação Y, nós temos play, stay, pray, ok? Então, faz-se o passado acrescentando-se ed quando o verbo for regular. Mas quando a terminação do verbo, a última letra, ok, for Y, devemos sempre observar a letra que antecede o Y, ok? É muito importante isso. Vamos sempre observar a letra que antecede o Y. Se for uma vogal, ok? Se for uma vogal aqui, nós no caso temos o A, ok? Se for uma vogal, nós vamos simplesmente acrescentar E e D, ok? Vamos pegar no E e D e vamos colocar no tal verbo. A mesma coisa vai acontecer aqui no verbo stay, right?
nós vamos ter que acrescentar EID. Por quê? Porque temos o Y como a última letra, sendo que a letra que antecede o Y é uma vogal. Estamos a falar do A. Aqui no verbo pray, a mesma coisa. Temos o Y, sendo que antecede o Y é o A, aqui é uma vogal. Então, estou a dizer que o passado destes verbos é feito desta forma. Nós vamos simplesmente acrescentar EID. Então, ficamos com played, stayed e prayed. Right? Então, com este outro grupo aqui, com a terminação Y, a situação vai ser um bocado diferente, ok? A situação vai mudar. Por quê? Porque nós temos a terminação Y, sendo que a letra que antecede o Y é uma consoante, ok? Então, a gramática diz, quando o Y for a última letra, e tiveres que colocar aqui ou acrescentar a EID, colocando nesse caso este verbo no passado, tendo observado que a letra que antecede o Y é uma consoante, vais ter que substituir o Y colocando I e o E, alright? Então, aqui nesta situação, nós vamos ter que colocar o I e o E no lugar do Y. Vamos substituir o Y colocando IE, ok? Então, nós temos aqui o verbo carry. Vamos ter que substituir o Y. Temos o verbo cry e temos o verbo study, ok? Então, aqui nós vamos ter que substituir o Y colocando IE. Por quê? Porque temos o Y como a terminação, sendo que o que antecede é uma consoante. A mesma coisa para aqui, a mesma coisa para aqui. Então, isso significa que estes verbos no passado, eles ficam assim. Carry, carried. Cry, cried. In this case, cry, cried. Temos o verbo study, studied. Ok? Atenção que a pronúncia não muda aqui, ok? Não vamos pronunciar cried, não vamos fazer isso, ok? Aqui era carry. Vamos permanecer com o mesmo carry, só que com o acréscimo já do D. Não fica carried. Cry, cried. Study, studied. Ok? Então, é importante que tenham muita atenção aí ao fazer o passado dos verbos regulares com a terminação Y, por conta desta regra aqui que a gramática nos apresenta, ok? Então, vamos continuando, guys. For example, então vamos colocar aqui alguns exemplos com verbos regulares que é para poderem perceber já em frases ou a própria colocação, né, dos verbos em frases ou nas frases. Mary played cards with her friends last night. The burglar jumped the wall yesterday. Okay? John talked to his parents before sleeping. Before the lessons, the teacher closed the door, opened the windows, and counted the students. Então, temos aqui alguns exemplos, né, de frases com verbos regulares. Então, vão perceber que eu logo até marquei aqui para perceberem mesmo o passado dos verbos, ok? Então, temos Mary played cards with her friends last night. Mary, ou a Maria, jogou cartas com amigas dela. Yes, amigas dela na noite passada. The burglar jumped the wall yesterday. O ladrão pulou o muro ontem. John talked to his parents before sleeping. John conversou com seus pais antes de dormir. E temos before the lessons, antes das aulas. O professor fechou a porta, abriu as janelas e contou os estudantes. Ok? Então, percebam que temos os verbos aí no passado, ok? Todos os verbos regulares. Então, continuando. Negative structure, ok? Agora, se tivermos que colocar
aquelas frases no negativo ou interrogativo, é importante entenderem que há uma estrutura a ser usada, ok? Nós devemos usar uma estrutura que a gramática nos vai dar. Então, como é que ficariam aquelas frases no negativo e interrogativo? Então, a estrutura diz, a primeira coisa tem que ser subject, right? E de seguida, did. E de seguida, not. De seguida, infinitive verb. E de seguida, complement, ok? Reticências, complemento. Então, é desta forma como nós vamos colocar aquelas frases, todas elas, no negativo, ok? Então, como podem ver aqui, temos a estrutura e colocando as frases, então isso ficaria Mary did not, como podem ver, Mary, sujeito, did not, aqui está did not, depois vem infinitive verb. Infinitive verb é o verbo principal no seu estado normal, no seu estado natural, ok? Lá nas frases do afirmativo, o play estava no passado, então era played. Mas porque eu acabo de conjugar o verbo auxiliar, que é o verbo to do, ok? É o verbo auxiliar, ele veio para auxiliar este verbo a fazer o negativo. Então, tendo conjugado o verbo to do, este aqui deve estar no infinitivo, já não pode voltar a ser conjugado, ok? Depois temos isto que é o mesmo que complemento, right? Então, Mary did not play cards with her friends last night. Uma outra frase. The burglar did not jump the wall yesterday. Mesma coisa, lá tínhamos the burglar jumped. Agora temos the burglar did not, the burglar, subject, sujeito, did not, o que está aqui na estrutura, ok? Que é auxiliar, acompanhado de not. Depois, infinitive verb, jump. The wall yesterday. Continuando, John did not talk to his parents before sleeping. Temos John, subject, did not, infinitive verb, talk to his parents before sleeping, complement nesse caso, right? Before the lesson, the teacher did not close the door, open the windows, or count the students. Great. Esta informação aqui, ok? Esta informação aqui, nós vamos classificar ela como um simples complemento, ok? Tanto que, prestando atenção aqui, nós não temos um verbo, ok? Só temos before the lessons. Aqui não temos um verbo, então isto faz papel de complemento, ok? É o mesmo que dizer que eu posso levar esta informação aqui e colocar no fim da frase. Isso não alteraria a frase, ok? Então, não altera nada. Isto é praticamente algo que não afeta nada na frase. Então, estamos a dizer que o sujeito aqui nesta frase é o the teacher, ok? Então, subject, the teacher. E de seguida, na estrutura vem did not. Por isso que colocamos did not logo depois do the teacher. Depois temos close the door, ok? Close the door. Open the window, nesse caso, este verbo estava no passado, mas porque conjugamos o auxiliar, nós devemos colocar ele no infinitivo, ok? Depois temos open, também no infinitivo, the windows, and count, também no infinitivo, the students, right? Então, é na base desta estrutura como nós vamos formar o negativo das frases. Continuando. Interrogative structure, estrutura de interrogativo. A primeira coisa, did, que é o verbo auxiliar, e de seguida, subject, que é o sujeito, de seguida, infinitive verb, de seguida, complemento e question mark. Então, vamos trabalhar com as mesmas frases. Então, isso fica did, só tens que colocar o did antes do sujeito, depois pegas no verbo principal, colocas no infinitivo e de seguida colocas o question mark, ok? Acrescentas o question mark. Então, estamos aqui a dizer, did Mary play cards with her friends last night?
Did the burglar jump the wall yesterday? Did John talk to his parents before sleeping? Before the lessons, lembram desta informação, né? Eu já tinha dito que isto aqui é o mesmo que um complemento, ok? É um complemento, simples. Isto não afeta nada na frase. Estando aqui primeiro ou lá no fim da frase, isso não alteraria nada mesmo. Então, estamos a assumir que o sujeito seria the teacher, por isso que o inverso está basicamente aqui. Did, right? The teacher, subject, close the door, close infinitive verb, depois o complemento, né? Onde temos também alguns verbos como open, the windows and count the students, os outros verbos nesse caso, no infinitivo, right? Então, espero mesmo que tenha gostado muito da aula, espero que a aula tenha ajudado muito, ok? Então, estas aqui são as bases de como faz o passado dos verbos regulares e como faz o negativo e interrogativo dos mesmos, ok? Então, caso tenha alguma dúvida, deixa ficar aí nos comentários. E se gostou da aula, deixa ficar aí um like e subscreva o seu canal, que é para ajudar o canal a crescer. E qualquer coisa nós vamos interagindo, ok? Então, por hoje é tudo. Muito obrigado e até mais.